Quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Não existe ninguém que possa trazer mais paz ao nosso coração do que o próprio Senhor Jesus. A paz está em Deus, a paz está em Jesus. E nós estamos agora, nesse momento especial, em contato com a palavra do Senhor. Sabemos que só Deus conhece como estão os corações nesse exato momento. Muitas pessoas estão tristes nesse exato momento, porque não sabem que decisão tomar em relação a alguma situação sentimental. Outras pessoas estão passando dificuldades financeiras. Outros talvez estejam acometidos com enfermidades, né? Então, cada pessoa nessa terra tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, né? Mas a palavra de Deus, ela nos conforta e Deus nos convida para vivermos acima de todos esses problemas, acima de todas essas dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo que nós pedimos e imaginamos. E que nós possamos nos encher de esperança, porque existe esperança na pessoa do Senhor Jesus. Nós estaremos lendo, e comentando o capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que palavras maravilhosas, né? Que palavras extraordinárias da parte do nosso Deus foram escritas e deixadas, né? Jesus falou ali para Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, né? Ele era um homem ali que tinha no seu sangue o sangue nobre, né, do povo judeu. Ele era um conhecedor, ele era mestre, né? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário nós passarmos por um outro nascimento. Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer com um novo nascimento. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele está disponível a todas as pessoas. Isso é fato. Mas o reino de Deus, ele não é percebido por todas as pessoas. E eu creio que uma das maiores conquistas de um homem ou de uma mulher na terra é quando ele consegue enxergar esse reino de Deus. E ainda mais do que enxergar, quando ele consegue entrar nesse reino. E quando ele consegue permanecer nesse reino. E quando ele consegue dar respostas positivas a esse reino, né? Então Jesus, ele falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Era necessário ter uma nova vida. Não era o nascer novamente da sua mãe, mas era um nascer espiritual. Era um despertamento espiritual, né? Todos nós precisamos dar uma reviravolta espiritualmente na nossa vida, na questão espiritual, né? Muitos ainda não deram essa reviravolta, né? Muitos não conseguem enxergar a importância de dar essa reviravolta, né? E Jesus falou para ele assim: tu és mestre em Israel e não sabe disso, né? Então tem muitos homens importantes nesta terra, políticos, né? Tem muitos homens empresários, né? Tem muitas pessoas que não são assim tão importantes e também não conseguem, importantes na ótica humana, né? Importantes dentro desta sociedade que está caótica, né? Está longe do seu Criador. E Jesus falou para ele: tu és mestre em Israel e não sabes isso, né? Então ele não sabia o que queria dizer. E Jesus ali tentando convencer aquele homem do que era nascer de novo, né? Que era algo espiritual. E Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então Deus amou tanto a humanidade, né? Deus amou tanto esse projeto que ele desenvolveu de criar seres semelhantes a ele, né? Que ele foi capaz de enviar o que ele tinha de melhor lá nos céus, a saber, o seu próprio Filho, para que esse Filho dele viesse ser castigado aqui na terra, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, né? Através, porque Deus amou tanto o mundo. Esse é o versículo mais famoso, mais pregado em toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou, né, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que perceba a existência dele, para que todo aquele que perceba a importância de estar nos seus caminhos, a importância de fazer a sua vontade, a importância de seguir os seus ensinamentos, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande projeto de Deus, salvar toda a humanidade, né? E nós podemos nos aliançar com Deus nesse projeto, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Continuando no 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz,
e não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, são feitas em Deus, né? Então, o mundo rejeitou, quando Jesus estava aqui na terra, o mundo rejeitou Jesus, né? E o mundo não veio para Jesus porque Jesus estava na luz. Quando alguém está nas trevas, ele não quer se associar com a luz, porque ele sabe que as obras da luz, elas são diferenciadas, né? O agir de Deus é diferente do agir do diabo, é diferente do agir de muitas pessoas, é diferente do nosso agir, né? Então, quando nós entramos no reino de Deus, quando nós passamos pelo novo nascimento, os nossos olhos caem a máscara, caem as escamas dos nossos olhos, os nossos olhos são abertos, e nós passamos a enxergar as coisas como Deus enxerga as coisas. Aquilo que nós não achávamos errado, começa a perceber que é errado, né? Jesus não veio para condenar, né? Porque nós já estávamos condenados. Jesus veio para salvar o que havia se perdido, né? Então Jesus veio para me salvar. Jesus veio para salvar você, né? Só que é necessário nós nos aproximarmos. É necessário que nós nos aproximamos, porque a condenação é esta, Jesus disse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é que os homens não amaram a luz, estão percebendo? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Será que nós temos amado mais as trevas do que a luz? Uma reflexão, né? Aqui está dizendo que porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual é a área da minha vida que precisa de uma mudança? Qual a área da sua vida que você está amando mais as trevas do que a luz, né? É necessário nós fazermos uma reflexão, né? É necessário nós apresentarmos uma mudança na nossa vida, para que se manifeste em nós as obras daquele que nós servimos. Em mais dias, em menos dias, não tem como escapar, né? Nós vamos manifestar, nós vamos apresentar a obra daquele que nós servimos. Se nós servimos a Deus, é natural que se manifestem obras de Deus em nós. Se nós servimos ao inimigo, é natural que as obras dele, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O diabo, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, todo aquele que está mentindo, que está enganando, que está roubando, ele está se deixando ser usado pelo inimigo. Ele está deixando se manifestar nele, não as obras de Deus, mas as obras do próprio inimigo. E Deus está nos convidando, Jesus está nos convidando, né, para que nós venhamos praticar a verdade. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus está dizendo para mim e para você, Deus está dizendo, deixa as minhas obras manifestar em você. Jesus está me convidando e convidando você para que nós deixemos as obras dele se manifestar em nós. Continuando no 22. Depois disso, Jesus foi com os discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Edom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinha ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo, batizando, e todos vão ter com ele.
João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dado no céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então, João Batista, ele se alegrou com as obras de Jesus Cristo. João Batista, ele se alegrou quando ele viu, Jesus operando aquilo que ele veio operar. Porque João Batista estava do lado do reino de Deus. E ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Foram perguntar para ele, João, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra, E houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Todos vão ter com ele. Porque até então, o ministério de Jesus não tinha se manifestado. Depois que ele foi batizado por João Batista, as pessoas começaram a ir menos até João, porque João era a voz que clama no deserto, endireitai o caminho ao Senhor. João Batista era como se fosse uma luz para aqueles que estavam nas trevas. Mas de repente, a luz de Deus em Jesus começou a brilhar mais. E isso alegrou a João, porque as pessoas começaram a seguir a Jesus. E João Batista disse claramente, vós sois minhas testemunhas, que diz, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Da mesma forma, nós não somos Cristos, mas nós somos cristãos, nós somos enviados para falar a respeito de Cristo. Nós somos enviados de Deus na terra, da mesma forma que João Batista ele foi enviado antes de Jesus, nós somos enviados após Jesus para testificar a respeito daquilo que Jesus fez, que é verdadeiro, para testificar que Jesus vive, que Jesus continua curando, que Jesus continua batizando, que Jesus continua fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Assim como João Batista cumpriu fielmente o seu ministério, nós fomos chamados por Deus para cumprir nos nossos tempos o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Mas se nós continuarmos andando da mesma forma, nós não conseguiremos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E Deus tem nos chamado para a oração, Deus tem nos chamado para o jejum, Deus tem chamado você e eu para a leitura da palavra. Muito mais do que pregar e anunciar o Evangelho, Deus tem nos chamado para nós termos intimidade com Ele,
né, para nós termos uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, porque uma vida de fidelidade a Ele. Porque se nós não fizermos isso, se nós não estivermos aliançados com Jesus Cristo, falando uma mesma linguagem, tendo o mesmo procedimento, né, o mundo não poderá conhecer a Deus, porque nós não conseguiremos manifestar em nós as obras de Deus. O mundo não conhece Deus, mas Deus vai ser apresentado ao mundo através de nós. E se as nossas obras forem parecidas com a do mundo, né? Se as nossas obras não forem obras de Deus, como poderemos apresentar Deus ao mundo? Porque o mundo não consegue ver Deus, mas o mundo consegue ver nós. E se nós formos cristãos, se nós formos semelhantes a Cristo, o mundo vai conhecer Deus através de nós. Então Deus nos convida, né, através da sua palavra, para nós sermos parecidos com Ele, para que nós deixamos manifestar em nós as obras dele. João Batista deixou Deus usar ele, né? E com certeza João Batista ele foi muito recompensado, né, nos céus, está sendo recompensado e será muito recompensado. Há uma recompensa para aquele que luta, para aquele que batalha, para aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus na terra, não a vontade da carne. Eu sei que nós somos pessoas falhas, né? Nós erramos. Nós como homens erramos muito. Mas hoje, né, é um dia oportuno. Hoje Deus tem nos dado uma nova oportunidade de nós não cometermos hoje as falhas que cometemos ontem, né? De nós, o tempo que nós tínhamos separado para Deus ontem e não o buscamos, que nós possamos buscar hoje, né, o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória ao nosso Pai. Santo, santo é o nosso Senhor. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesse momento, Pai. Sabemos que o mundo está em guerra, Pai, uma guerra invisível. As pessoas hoje, meu Deus, estão lutando contra o Covid, Pai. E as pessoas acreditam que esse é o inimigo. Mas, na verdade, o maior inimigo do homem é, na verdade, Senhor, o mal, Senhor, as trevas. E as trevas, ó meu Deus, ela é irresponsável. Na verdade, ou sempre tem a ação maligna, Senhor, em tudo aquilo que é para matar, para roubar e destruir. E quando a humanidade, ó Pai, quanto mais os cristãos se levantam na terra, e quanto mais o homem se aproxima do Senhor, Pai, mais o mal cai por terra, mais as coisas do inferno, Senhor, elas são, ó Deus, desmascaradas. Ó Senhor, que nós possamos entender, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Eu sei que eu sou um homem falho, ó Pai, que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem também são falhas, ó Deus. E nós só temos que apelar, Senhor, pela sua misericórdia. Porque se o Senhor Deus não tiver misericórdia de nós e da nossa família e daqueles que estão em volta de nós, do nosso país, do nosso Brasil, Pai, não olha, Senhor, para as nossas falhas, para os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus. Mas que o Senhor possa olhar para o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário. Rabaçu de lá e osu de cantaramanaia. Ó Senhor poderoso, Deus grande, Deus soberano,
vai operando, Senhor, vai dando força ao que está cansado, meu Pai. Oxaramanai, Senhor, nós pedimos ao Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo mal, de toda situação, Senhor, adversa, de tudo quanto se levanta no céu e na terra, meu Deus, para nos atingir, meu Pai. Meu Deus, não deixa o inimigo, Senhor, concretizar a sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Não deixa Satanás, ó Pai, conquistar, meu Deus, espaço nos nossos corações. Meu Deus, os nossos corações pertencem ao Senhor. O Senhor é o Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, aquele que vive para todo sempre, meu Pai. A minha casa, meu Deus, te pertence. A minha família, Senhor, te pertence, meu Pai. Os meus irmãos, meu Pai, te pertencem, meu Pai. Não deixa o inimigo levar, Pai. Não deixa o inimigo tragar. Não deixa o inimigo, Senhor, desfazer, meu Pai, o projeto que o Senhor fez, meu Pai. Aramaço e raço, oriandala. Frustra, meu Pai, o inimigo. Frustra, meu Pai, as obras das trevas. Que nós possamos enxergar além, meu Pai. A todos esses que estão ouvindo, Pai, a Tua mensagem, Pai. Que nós possamos ir além, meu Pai, do que temos ido, meu Pai. Ramaço e ramalaia. Que possamos avançar, não ficar parado, meu Pai. Abençoe esse homem, essa mulher que está ouvindo essa mensagem, meu Pai. Alamá, Surianda, Alamarras. Cubra-nos com o seu sangue, o sangue de Cristo, Senhor. Ô Senhor amado, Deus querido. Que possamos ir além, Pai. Que possamos ir além, Senhor. Ramá, Sorieixe, anda, Alamarras. Alabá, Sorianda, Alamarras. Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos. Ressuscita, meu Pai, o teu poder em nós. Ressuscita as suas obras em nós, Pai. Ressuscita, meu Pai, o que estava perdido, morto, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Deus, vai, não deixa o inferno vencer, meu Pai. Não deixa, meu Deus, as trevas prevalecer, meu Pai. Senhor, além, Senhor, de nós termos que lutar, meu Pai, contra, meu Deus, além de nós termos que nos cuidar, Pai, em relação ao Covid, ainda tem aqueles políticos que querem assaltar a nação com informações erradas, Pai, que querem aproveitar o momento para fazer os seus nomes, ó meu Pai. Mas Deus, que na nação brasileira, Pai, o seu nome, meu Pai, nem o nome de A nem de B, mas que o seu nome seja glorificado, meu Pai. E que aqueles que estejam, meu Deus, no coração, meu Pai, que estejam, meu Deus, dentro desse pensamento, ó meu Pai, correto, aliançados com o Senhor, que o Senhor possa honrá-los, meu Pai. Ó meu Deus, desmascara o inimigo, Senhor, que está no coração, meu Pai, de muitas pessoas que se dizem em favor do povo, que se dizem em favor da nação, meu Pai, mas o coração deles estão longe, estão assaltando, estão roubando, estão matando, estão destruindo o seu povo, meu Pai. Estão sendo, meu Deus, usados pelo diabo, Senhor. Meu Deus, quebra essa ação do inferno, quebra essa ação de Satanás, ó meu Pai. Homens obstinados pelo poder, homens obstinados, Senhor, para as coisas, ó Deus, erradas. Ô Senhor, limpa, Senhor, a política do Brasil, meu Deus, limpa o Brasil, Pai, limpa as nossas vidas e os nossos corações, Pai, para que possamos dar frutos que glorificam o Teu nome, meu Pai. Sarai, Osua, Sharamanai. Ô poderoso Deus, grandioso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Arai, Osu, Decanto e Ras. Pai, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, e clamo, Senhor, ao Senhor, Pai. Estenda as suas mãos, Pai. Não olha para os nossos erros, para os nossos pecados, mas nos ajude, Senhor, a superar as dificuldades. Nos ajude, meu Pai, a se levantar, ó Pai, em meio a esses males. Ramassu, Ramassai. Nos ajude, Senhor, a ser homens diferentes, ó Pai, do mundo, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor eternamente, pelos séculos dos séculos.
Abençoa a todos, ó Pai, que estão, meu Pai, ouvindo essa mensagem. A todos que estão enfermos, ó Pai, que venha a nuvem de cura do Senhor, a nuvem de paz, de amor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome.